A paz do Senhor, meus amados e amadas irmãs. Deus abençoe o seu dia, sua terça-feira. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua semana, né, meus irmãos? Nós chegamos na terça, quando vê, já foi a semana, né? Graças a Deus. A Bíblia mesmo chega a dizer que se os dias não fossem abreviados, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Nós estamos vendo. Chega na segunda, já está no domingo. Fala, meu Deus do céu, já acabou a semana. Amém, meus irmãos? Está passando rápido, porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela tem que cumprir. Irmão, lendo a palavra do Senhor, e eu achei uma palavra tão maravilhosa, irmãos. Já tinha lido, mas tem muitas vezes você não presta atenção nos detalhes. Amém? Eu vou ler ela, já explicando ela, para o vídeo não ficar longo, para você ouvir e se alimentar da palavra de Deus nessa manhã. Você vê que Jesus não desprezava as mulheres, entendeu, irmãos? As mulheres estavam junto com ele o tempo todo, né? Essa palavra eu achei muito interessante, muito interessante. Até ele ali andando de aldeia em aldeia, pregando o evangelho e as mulheres ali com ele. Eu achei muito interessante essa palavra. Lucas capítulo 8. Vamos prestar atenção. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, quem? Jesus. E de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, os 12 discípulos, que ele tinha 10 escolhidos, ia com Jesus. E, olha bem, algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana. E muitas outras mulheres. Ali tinha um monte de mulher que andava junto com ele. E que o serviam com seus bens. Então ela servia Jesus com o que elas tinham, com seus bens, entendeu, irmãos? Jesus precisava da ajuda ali do povo. Ele era assim uma pessoa que ele vivia falando do Pai, né? Do Pai, dele e do Pai. Louvado, fazendo a missão de pregar o Evangelho, falando dele e do Pai. Amém? Olha para vocês verem que interessante. Ela serviu o Senhor com seus bens. Não era para Jesus precisar de nada, né? Ele era Jesus, não, irmão. Ela servia ele. Entendeu? E seguia ele, ia com ele por onde ele ia. Ela estava com eles e os discípulos junto. Você está entendendo? Elas não apartavam dele. Tanto é, meus irmãos, vai dando uma pausinha aqui para explicar uma coisa. Quando Jesus morreu e ele ressuscitou, quem chegou no outro dia lá para visitar o túmulo? Era quem? Maria, né? Maria Madalena, né? Tava lá. Chegou lá e viu o túmulo removido, viu até os anjos, irmãos. Viu os anjos lá. Disse, Senhor, se o Senhor levou o corpo do meu Senhor, me dá que eu vou levar para mim. Eles, não. Aí quando ela tá ali chorando, né? E o Senhor aparece. Diz, Maria. Ela olha para trás e fala, mestre. Ele fala, olha, não me dê tempo, que eu ainda não subi, meu pai. Vai lá e fala para os meus irmãos, né, que eu vou lá, né? E elas saem assim, desesperada, né? Ele dizia, por que choras, mulher? Por que chora? Né? Então ele perguntou por que ela estava chorando, porque ele já tinha ressuscitado, ele estava bem, né? Mas ele ainda tinha uma missão de ir lá até os discípulos. Vai lá, avisa, né? Mandou elas. Quem foi a mensageira? Elas, olha, eu vi o mestre ressuscitou. Estava lá no cemitério, lá no túmulo. Mas acho que eles falam assim, essas mulheres eu vou te contar, viu? Anda variando. Com pouco Jesus chega lá, Pai seja convosco. O que vocês têm para comer? Tem peixe aí, mel. Jesus pega, põe lá para assar os peixes e come um pedaço ainda junto com mel. É brincadeira? Jesus é tão vivo que depois dele ressuscitado, morto e ressuscitado, ainda comeu mel com peixe. Né? Deu as ordens para eles, né? Para eles ir
por todo mundo, ensinando e pregando o Evangelho. Né? Aquele que cresce e fosse batizado seria salvo. O que ele quer dizer com isso? Crer, se arrepender dos seus pecados, né? E abandonar seus pecados e tomar sua cruz do dia a dia e seguir a Ele, tem a salvação. Amém? Então Jesus deu as ordens. Ele falou: no meu nome vocês vão fazer esses sinais. Vocês vão expulsar os demônios. Né? Se vocês pegar na serpente, ela não vai fazer mal nenhum. Né? Vocês em meu nome vão curar os enfermos, ressuscitar até os mortos que estão no caixão. É brincadeira? Vai limpar, vai curar os leprosos, Olha a ordem de Jesus, irmãos, que tremendo, né? Sinais e maravilhas ele mandou. E ele foi, né? E aí depois ele foi para o Pai, sentou à direita de Deus, né? Onde está até hoje, intercedendo por nós, sendo advogado nosso. Nós o Espírito de Deus interpreta lá para Deus o nosso pedido, intercede com gemidos inexprimíveis, intercedendo, né? Porque nós não sabemos orar como convém, mas Ele intercede, né? Que coisa mais linda, meus irmãos. Ele intercede com gemido inexprimível, Jesus lá junto de Jesus e Deus, e Jesus fala com o Pai para socorrer, socorre, perdoa, Pai. Só que quando Jesus voltar, irmão, para acertar as contas, Ele vai vir como juiz, não tem mais misericórdia. Fez, não fez, não faz mais. Né? Então temos que dar valor ao Senhor que nos escolheu. Ele não despreza as mulheres, viu, meus irmãos? Ele ama as mulheres, amém? Então, irmãos, aqui vamos, né? Servia, onde eu estava aqui, as mulheres haviam sido curadas e servia com os seus bens, né? Então, ajuntando-se uma grande multidão que de todas as cidades via ter com Jesus. E disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu junto do caminho, foi pisada e as aves do céu as comeram. E outra caiu sobre pedras, nascida, secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto a 100 por 1, dizendo, a 100 por 1, dizendo estas coisas, estas coisas clamava: quem tem ouvido para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogavam, dizendo: que parábola é esta? Aí Jesus traduzindo. E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas os outros por parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus, entendeu? E os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, que não se salva crendo. Ai, meu Deus, quantas pessoas ouvem acontecer isso, né, meus irmãos? E os que estão sob pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas não tem raiz. Entendeu? Apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desvia. Na hora da provação, a tentação já se manda, desvia. Quer saber, vai de evangelho? Não. É a pessoa que a vida dele, ela está entre pedras. Oh, Jesus! Aí não tem como, né, meus irmãos? É o que você vê aí. E o que caiu entre espinheiros, olha só. Esses são os que ouviram aí indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, não dão fruto com perfeição. Dá até fruto, entendeu? Mas eles estão presos aonde? Com as riquezas, com os deleites da vida, com as carnalidades, os prazeres dessa vida.
e não dão fruto com perfeição. É o que você vê hoje a maioria, tá tudo sufocado com as coisas do mundo, com a vaidade do mundo, com a política, com a maldade do coração, os frutos, sabe? Não é perfeito, não tem como perfeição e também não vai servir para nada. E aqui caiu em boa terra, irmão. Esse é o trigo, Essa é a terra trigo, irmão, E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservavam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança, nada derruba. Eles não saem do caminho do Senhor por nada dessa vida. Tá chorando, tá sendo perseguido, tá enfermo, tá passando até privação do pão, como Paulo passava também, não tá, ele está com Jesus, ele está crendo, não, Jesus vai me ajudar. Tá com problema na família, tá com problema no marido, Deus vai julgar minha causa e julga mesmo. Tá com problema no filho, com o filho tá na droga, tá na bebida, tá no mau caminho. De repente Deus pega aquele filho, dá uma quebrada e ele se rende a Jesus. E Deus faz a obra pela fé da mãe, pela fé do pai, pela perseverança, pela oração. O Senhor vai lá e faz a obra e liberta. Aquele marido ruim que Deus julga, esse aqui, se eu quebrá-lo, ele vai ser um servo meu. Jesus põe na moinha, que eu já vi muito, e faz dele um grande homem de Deus, vai servir o Senhor. E tem uns que Deus fala, não, esse é tão ruim, esse é que está entre pedras, não dá fruto não. Deixa eu pegar ele aqui, já tira ele de cima da terra, já deixa a irmã livre. Esse aqui é ruim, que o fruto dele vai ser, sabe, vai ser fruto, não vai ter perfeição. Então vai embora, vai para o mundo aí afora, aí some do caminho da irmã, mas fica vivo ainda por aí. Até o dia que Deus quer, né, meus irmãos? Então há 3 tipos de Deus resolver a situação conjugal. Ou Jesus salva, ou ele mata, ou ele tira do seu caminho para longe de você e deixa ele por aí, zanzando por aí a mundo afora. Até o dia que Deus quiser. Amém? E a terra boa é aquela uma que ouve a palavra, aceita a palavra e obedece. E obedece e dá fruto bom. Entendeu? Persevera até o fim, porque Jesus diz, aquele que persevera até o fim, esse será salvo. Em Apocalipse ele também fala, aquele que vencer, herdará todas as coisas que eu fui preparar. Na Nova Jerusalém, onde a rua é ouro puro, os muros de puro jaspe, né? Ouro puro, cristal, as mansões não tem nem como expressar de linda, maravilhosa. Onde você vai ver o próprio Deus, o próprio Jesus, de olho nu. Vai conversar com eles, vai adorar eles, entendeu? Então você vê que a palavra de Deus é tremenda, né? Jesus já deixou tudo claro o que haveria de acontecer, né? Às vezes nós queremos quebrar a cabeça, mas por que aquela pessoa faz tudo errado, aquela pessoa é má, aquela pessoa diz que é crente e está sufocada no pecado, está sufocada nas coisas desse mundo. Às vezes aceita Jesus, mas é rico, está lá na riqueza, não larga a vaidade, não larga as coisas do mundo e diz, eu estou com Jesus, o fruto não é perfeito, é metade. Jesus disse que o crente metade, eu vou vomitar da minha boca no último dia. Jesus não aceita, é tudo ou nada para Deus. Jesus disse, olha, vocês negam a si mesmo, toma a sua cruz do dia a dia e me siga. E terás um tesouro no céu. Vocês têm que negar a vontade de vocês. Vocês têm que fazer a minha, o meu querer. O que eu mandei aqui, vocês fazem. Para vocês terem a morada divina. Mas o povo, a maioria, quer fazer a vontade deles. Viver nas suas carnalidades. Né, meus irmãos? Mas não vai dar certo. Tem que obedecer se você quiser ir morar no céu. Amém? E Jesus ama as mulheres. Jesus não despreza elas. Ana ficava no templo falando, olha, o Messias, ele vai nascer, viu? Jesus, ele falava o Messias, né? Ele vai nascer. Falava, ela tinha 80 anos, servia a Deus no templo.
né, falando, né, na sinagoga lá naquele tempo, né, irmão, em jejum e oração, no tempo de noite. E falava para todo mundo que Jesus, o Salvador, iria nascer para salvar eles, remir eles, né, meus irmãos? Então você vê que Jesus não despreza as mulheres, amém? Então vamos crer, obedecer e dar valor, né, meus irmãos? Dar valor, tanto é que ele derramou o Espírito Santo sobre as mulheres, deu dom para elas, né? Para elas a fazer o que agrada a Deus, né? Ajudar na obra de Deus, os irmãos, o pastor, o esposo que é pastor, que é obreiro, para ajudar nessa caminhada, né? A falar que Jesus é grande, Jesus é maravilhoso e Deus utiliza elas nos dons também para libertar, para aliviar o sofrimento dos cativos que está sofrendo. Amém, irmão? Deus não faz acepção de pessoa. Amém? Vamos servir o Senhor como essas irmãs que serviam. Não tem título. Ela era Maria Madalena, o negócio de pastora e de diaconisa e de não sei o que, isso aí é coisa do homem. Não é coisa de Deus, viu, meus irmãos? Amém? Na Bíblia, no Velho Testamento, tinha profetisa mulher, entendeu? Profetiza mulher. Então, os dons de Deus, Deus dá para as mulheres também. Mas agora, esse nome material, é melhor deixar isso para lá. Seja você, como o pastor ontem pregou, seja você. Sabe? A irmã tal, não queira imitar ninguém, seja você. Né? Ele dizia, eu sou o irmão Miguel. Né? Jesus chegou lá e falou assim, e João dizia, eu sou João. Pedro, eu sou Pedro, cada um tem seu nome, cada um tem a sua identidade, cada um tem seu valor. Nós somos todos servos de Jesus Cristo, né? Irmão de Jesus, filho do Deus Santo, né? Mas por humildade, servo do Senhor, fomos enxertados nele, né? Passamos a ser filhos de Deus, irmão de Jesus, pelo seu sacrifício na cruz, e nós cremos, ele nos enxerta nele. E nós passamos a ser um filho de Deus. A menina do olho de Deus. Quem tocar tá frito. Amém? Se você é fiel, tocou, dançou. Amém, meus irmãos? Então é essa palavra nessa manhã para nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, aí está a tua palavra, que o Senhor alimenta os corações e ajuda eles a crer. Como tu explicava direitinho, às vezes você vê uma pessoa crente lá que a obra não é perfeita. Pessoa vacila, porque ele está dentro dos espinheiros, ele está no meio de pedra. É uma terra complicada, uma terra cheia de barreira, impedimento, que não vai chegar em êxito nenhum. Isso que é semeado no meio do caminho, vê o Satanás e rouba todas a semente que foi lançada no coração das pessoas. É as pessoas que não dão ouvido, é as pessoas que não aceitam a palavra, porque na hora elas ouvem, até ouvem assim com alegria, passou dali, entra no ouvido, sai no outro, elas nunca aceitam Jesus, elas nunca obedecem o Senhor. E vai ficar assim até o fim, porque a Bíblia chega a dizer que no último dia vai estar assim, ó, de gentil perdido, como a areia do mar de gentil perdido. Por quê? Será que não ouviram falar de Jesus? Ouviram, mas no entanto não dá ouvido, não dá valor. Oh, meu Deus, que horror! Mas bem-aventurada a terra que é boa, ouve a palavra e dá fruto, é obediente. A terra boa, essa boa terra é bem-aventurada. E poucos são, né? Como o Senhor diz, poucos são, né? Os escolhidos. Oh, meu Deus, que deu fruto verdadeiro, né? Deu os frutos do Espírito, Oh, meu Deus, não é fruto de milagre, não. Tem música que acha que é fruto de milagre que salva, não. É pregar que salva, não. Você tem que ter o fruto do Espírito, da obediência na sua vida. Porque o próprio Jesus disse que no último dia vão dizer, Senhor, tu não fazia tanta coisa, expulsava o demônio, fazia maravilha, Senhor, pregar na praça. Senhor, eu era, como disse assim, eu era o famoso, Senhor. Deus vai dizer, nunca te conheci, apartai a voz de mim que praticais a iniquidade, o que usou meu nome. Fez tudo isso pelo poder do meu nome. Eu honro meu nome. Você vai fazer tudo isso, mas no último dia eu não vou te conhecer porque você estava em pecado.
você não era obediente, você não era humilde, não tinha o fruto do Espírito. Então, ó, não te conheço não. Vai lá, fica aí que eu já logo te mando lá para o fogo do, sabe? O lago de fogo é o teu lugar. Misericórdia, Senhor. Então, irmãos, vamos acordar. Tem muitos achando que pregar usar o nome de Deus, operar milagre, tá no céu. Tá não, irmão. Se você fizer isso e for obediente, sim, grande será seu galardão. Mas sem obediência, meu amigo e minha amiga, vai ser tudo em vão. Quem disse foi o próprio Jesus. Jesus disse que uma árvore não tem fruto mau e bom. Ou você tem fruto bom ou você tem mal de uma vez, entendeu? Não existe fruto variado numa árvore, não. É só um fruto. Amém? Eles não podem uma árvore boa dar fruto mau e nem uma árvore má dar fruto bom. Oh, meu Deus, abençoa a todos que vão ouvir. Cobre com o teu sangue, abençoa essa irmã, esse irmão, esses filhos, essas filhas. A parentela dos meus irmãos, os meus filhos, a minha parentela. Tudo que nos pertence. Nos dá, meu Pai, uma semana com notícia boa, vitoriosa, com vitória na nossa vida pelo teu grande amor e poder. Porque todos aqueles que clamar por misericórdia vai receber essa pessoa desenganada, né, da medicina. Senhor, tu és o médico dos médicos. O Senhor, Pai, quando desengana, é que o Senhor entra, Pai, cura essa pessoa enferma. Essa pessoa que o médico falou que não tem jeito. É tu que cura o câncer, Pai. O coração falido, o rim que não funciona mais. É o Senhor que sabe, Pai, que restaura, que cura toda doença incurável para a medicina. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Senhor, dá vitória. Senhor, socorre essa pessoa. Socorre, Pai, todo aqueles que está pedindo por misericórdia, que está pedindo um socorro, que tenha algo os afligindo, que tenha algo te incomodando. Socorre da vitória nesse algo que está incomodando essa pessoa, meu Pai. Essa pessoa precisa do socorro. Como o salmista Davi dizia, olha, eu elevo os meus olhos para os montes, porque de onde me virá o socorro? Ele queria dizer, eu elevo os meus olhos para o alto, para o céu, é do céu que vem o meu socorro. Ó, meu Deus, opera pelo teu amor, meu Pai, é o que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus. Deus abençoe, meus amados, em nome de Jesus.